Fala galera que assiste o meu canal, tudo bem com vocês? Hoje, neste vídeo, nós vamos falar sobre as diferenças sobre casas inteligentes Wi-Fi, casas inteligentes Zigbee e casas inteligentes cabeada, tá? Ou automação cabeada, automação Zigbee, automação Wi-Fi, como você preferir chamar. Então fica comigo que até o final deste vídeo eu vou falar para vocês as principais diferenças sobre cada um desses protocolos, desses formatos de automação. Então vamos lá, começando aqui pela nossa casa inteligente Wi-Fi. Casas inteligentes Wi-Fi, elas possuem a característica principal de se conectar diretamente no seu roteador. Então ela depende do seu roteador para funcionar e para se conectar ao seu aplicativo e ao comando de voz, que é a sua assistente virtual. Então ela se conecta exclusivamente em uma rede 2.4 GHz Wi-Fi do seu roteador, tá? Então ela é uma ligação direta entre o seu roteador e o dispositivo. Esses dispositivos, eles se conectando na sua rede de Wi-Fi, eles vão consumir aí um local, um espaço dentro do seu roteador. E o seu roteador, ele precisa suportar isso, tá? Porque na prática, ele vem falando lá que ele pode se conectar com muitos dispositivos, mas na prática isso acaba carregando sim a sua rede Wi-Fi. Então é muito importante você tomar cuidado com isso. Esse tipo de automação de casas inteligentes, ela é recomendada e mais utilizada em situações menores, quando a gente tem aí uma quantidade de dispositivos para ambientes e casas menores. Funciona quando a gente tem muitos dispositivos numa casa muito grande. Tome cuidado com a cobertura do seu sinal Wi-Fi e também a capacidade dos seus roteadores e dos seus access point, pontos de acesso, router board, que vai fazer a gestão do seu Wi-Fi, porque esses dispositivos vão se conectar diretamente no seu roteador e do roteador se conectam com uma nuvem, tá? Então, recomendado para situações onde são poucos itens e não é aí uma quantidade gigantesca de itens conectadas, e também roteadores roteadores que vão suportar todo esse tráfego de informação que esses dispositivos vai se conectar aí na sua rede e vai precisar de um roteador que tenha bastante capacidade, certo? Quando a gente fala de uma casa inteligente Zigbee, nós temos um hub, que é o principal item, tá? O hub, ele é um dispositivo que se conecta na sua rede por cabo ou ele se conecta por Wi-Fi. E o hub se conecta com todos os outros dispositivos de casa inteligente, tá? Então é em cima do hub que ficam se conectando todos os dispositivos de casa inteligente Zigbee. E o hub consome apenas um local, uma classe lá, uma porta do seu roteador. E o seu roteador enxerga como um item só. Então ele vai diminuir aí o consumo de informações rodando dentro do seu sinal de Wi-Fi, né? E isso não vai pesar tanto para sua rede, para o seu sinal de Wi-Fi. Então essa aqui já é um formato, uma estrutura que vai te permitir expandir mais em quantidade de dispositivos dentro da sua rede Zigbee, porque ela cria uma rede à parte, uma rede separada da sua rede Wi-Fi. Lembrando que quando a gente fala de Zigbee, o protocolo Zigbee, que é um protocolo homologado e muito utilizado no mundo todo, ele é um protocolo que ele pode se comunicar em 2.4 GHz, mas ele não é o Wi-Fi, ele é Zigbee, na faixa dos 915 MHz e 860 MHz. Tudo vai depender do local, do tipo de dispositivo, mas geralmente são essas frequências. E tem uma característica muito bacana, que o Zigbee, ele se permite conectar um dispositivo com o outro. Então isso é chamado de rede mesh. Então, por exemplo, eu tenho aqui o meu hub está conectado no meu roteador via cabo, aqui nessa porta, e aí o meu hub se comunica com este dispositivo, e este dispositivo se comunica com este dispositivo. E esse se comunica com esse, que se comunica com esse. Então isso é chamado rede mesh. Ele não precisa ter uma conexão direta com o hub. Ele pode se conectar com os dispositivos entre si.
Então, o hub, quando ele precisa falar com o dispositivo mais distante, se o dispositivo que está mais distante não conseguir uma comunicação direta, o hub vai encontrar um caminho até essa informação chegar lá. Então ele fala, o dispositivo que está mais distante, liga para mim a porta 1. Aí se o dispositivo não conseguir se comunicar com o hub, ele vai encontrar um outro caminho que permita com que esse sinal chegue. Então eu consigo expandir o número de devices, de dispositivos e ter dispositivos mais distantes. Diferente do Wi-Fi. O Wi-Fi não faz essa rede mesh entre dispositivos, tá? É sempre roteador ou access point ou antena de Wi-Fi direto com o dispositivo. Sendo assim, você precisa ter mais roteadores, espalhar mais roteadores pela casa para que você consiga ter uma distância maior e alcançar o dispositivo que está mais longe. Já o hub do Zigbee não há necessidade disso, tá? Então, falando agora das casas inteligentes cabeada, da casa inteligente Wi-Fi cabeada e automação residencial cabeada, nós temos algumas diferenças, tá? Que eu vou voltar depois para falar um pouquinho das outras, para a gente poder fazer um comparativo, né? A automação residencial cabeada, tão falada residencial cabeada, o que ela tem de característica, por que a gente utiliza a cabeada e quando devemos utilizar cabeada, quando devemos utilizar Zigbee. A cabeada, ela tem os dispositivos que vão em um quadro, tá? Então esse quadro, ele sempre vai estar dentro de alguma parte próxima aí de área de serviço, né? Ou área de circulação, ou talvez aí uma lavanderia, né? Ou um depósito, porque é um local que fica de fácil acesso para manutenção, aonde os técnicos podem entrar, né, por fora da casa mesmo, sem precisar entrar nos quartos ou na área íntima que a gente chama. Então vira já um ponto interessante para a gente olhar para a automação cabeada, que é ter um local só, onde todos os dispositivos estão concentrados, estão centralizados, tá? Mas essas não é a característica principal de utilizar uma automação desse jeito. Essa automação aqui, ela geralmente a gente parte para essa situação quando a gente precisa de espaço nos equipamentos, tá? Quando a gente precisa ter equipamentos maiores. Exemplo prático. Quando a gente parte para esse módulo aqui, ó, nós estamos com um módulo dimmer na mão. Esse módulo aqui, ele faz o ajuste de intensidade das lâmpadas. Então, quando eu tenho um lustre muito grande ou uma fita de LED muito grande e eu preciso dimmerizar a intensidade da lâmpada, ajustar essa intensidade através do comando de voz ou do aplicativo, essa dimmerização ela requer um componente eletrônico que permite fazer essa dimmerização. Esse componente eletrônico, ele geralmente, quando a dimmerização ela passa, ela consome bastante energia, quando a lustre é grande, quando a fita de LED é grande, a gente precisa de um equipamento que suporte isso e que tenha uma capacidade maior. E esses equipamentos que têm essa capacidade maior, eles não cabem dentro da caixinha de passagem. Então, nesses casos, a gente precisa de espaço. Então, isso é onde a gente necessita de colocar esses equipamentos dentro de um quadro. Outra situação, quando a gente precisa automatizar motores que são maiores e precisam ter um contator ou que precisa de uma potência maior, também precisamos ter um quadro para poder acoplar e acomodar esses equipamentos, tá? Outra coisa também é que quando a gente precisa organizar melhor, que a gente tem muitos canais de iluminação, se torna muito mais projetável e uma entrega muito mais organizada a gente ter os bornes de ligação e toda a automação centralizada aqui para poder fazer aí uma automação mais organizada, mais projetada e que entregue uma eficiência maior para o cliente. Então, além disso, todas as conexões entre o módulo e a carga, que seria a lâmpada, é tudo por cabo. Então isso faz com que a comunicação ela acabe ficando mais rápida, né? Não tendo aí problema de oscilação de sinal. Então quando é muito distante, cargas muito distantes, interruptores muito distantes, uma casa muito grande, é muito aconselhável que a gente faça uma automação centralizada, para que a gente não precise se preocupar com essas questões de distância dos sinais. Lembrando,
A automação Zigbee é muito boa, muito utilizada e vai funcionar. A automação Wi-Fi, ela é muito bacana também, está crescendo muito, não tem como fugir. Só que a gente precisa tomar cuidado com algumas questões de engenharia, algumas questões mais técnicas. Então, se eu tenho uma lâmpada que ela é bem leve de tocar, ela tem uma potência baixa, tudo bem eu colocar uma peça que vai suportar essa lâmpada, né? Faz um conjunto, uma combinação boa, né? A carga com aquilo que vai fornecer energia para a carga ligar. Agora, quando eu tenho uma carga muito pesada, uma fita de LED muito grande, muitas luzes espalhadas pela casa ou talvez uma área externa muito grande, eu preciso de equipamentos maiores que suportem uma carga maior. Então, esse aqui que suporta uma carga X cabe dentro da caixinha. Mas se eu preciso de uma carga 10x, de um módulo que suporte uma carga 10x, eu preciso de um módulo maior. Consecutivamente, os componentes internos vão ser maior para que ele possa suportar uma carga maior. Então aí ele acaba não cabendo dentro de uma caixinha e aí justifica a gente ter um quadro, tá? Então isso é uma análise de engenharia que a gente precisa fazer para conseguir de fato entender a melhor opção para o cliente. Outra coisa também que a gente geralmente aplica a automação cabeada é quando o cliente já está decidido de que ele quer fazer a casa toda. Ele já sabe todos os pontos que precisam e aí a gente consegue, através disso, deixar a casa toda já com uma automação que possui os canais determinados e que precisa dela para acender a luz. Quando o cliente ainda não sabe e quer ir evoluindo aos poucos, é muito legal que a gente vá de uma forma mais modular. Inicia por um cômodo, depois ele pode adicionar futuramente outro cômodo. Então essa automação Zigbee ou outros tipos de automação que permitem fazer esse radiofrequência modular, falando de forma modular, a gente consegue também ir expandindo conforme o cliente quer. Outra coisa também sobre a automação cabeada é que se porventura a gente precisa ligar fontes e precisa de um espaço, a gente também acopla essas fontes dentro do quadro. Então isso aqui, por exemplo, pode ser uma fonte de fita de LED e pode ser uma fonte dimerizável. Então a gente também consegue acoplar essas fontes dentro do quadro, tornando ainda mais organizado. Outra coisa também, quando a gente vai para casa inteligente, de automação cabeada, a gente possui uma diversa quantidade de keypads. O que é o keypad? Ele é um interruptor mais elaborado e voltado para um design exclusivo para cada cliente. Então nesse caso aqui eu tenho um keypad, que ele é um keypad que tem uma conexão de comunicação com o quadro, não é um keypad que fornece energia para a lâmpada. Ele fala assim: quadro, ligue porta 1, desligue a porta 2, através das programações de cada tecla. Então esse interruptor ele passa a ser uma ponte de comunicação com o quadro e ele permite a gente programar várias funções em cada tecla. Então se eu apertar uma vez eu faço uma cena, se eu apertar e segurar eu faço outra cena, se eu apertar duas vezes eu faço outra cena. Então isso torna mais programável dentro desse formato de casa inteligente. Então eu tenho outros modelos de automação, onde eu tenho mais keypads, uma variedade gigantesca. E aqui eu tenho outro modelo também de keypad que é muito lindo, possui uma tecnologia de iluminação interna, essa nomenclatura nas teclas que permite a gente já comprar personalizado com com a escrita de cada retorno que vai ser acionado. A gente possui aí módulos de automação residencial com uma tecnologia que permitem a gente acionar e fazer uma automação mais elaborada e mais estruturada. Então, a diferença entre cada uma delas é de fato a necessidade do cliente. Qual é a obra, qual é o formato da obra, quais são os canais de iluminação que vão ser acionados e principalmente qual é a expansão que esse cliente quer. Com uma automação que possui centrais maiores, o processamento é melhor, a quantidade de dispositivos a se conectarem é maior e a quantidade de skills, de integração, de drivers, de conexão com outros dispositivos é muito mais elaborada. E tem também já uma dedicação específica para isso.
Quando a gente fala de uma automação Zigbee, existem um pouco menos ainda de integração e de foco nesse tipo de situação, né? Então aqui a gente consegue ter um controle das lâmpadas de uma forma muito legal, só que se a gente tiver que controlar áudio e vídeo, controlar receivers, projetor, né, colocar aí já uma skill, um driver que se comunica com o próprio aplicativo, isso começa a congelar um pouco aqui, tá? Então você vai conseguir ir até um ponto, mas dependendo do tamanho do seu projeto, a quantidade de zonas de áudio que vai estar conectada, aqui vai ficar um pouquinho travado, vai chegar até um ponto que você não vai conseguir evoluir mais, tá? Então, se você quiser algo mais enxuto, controlar uma luz, um ar-condicionado, TV e expandir na parte de iluminação, aqui vai te atender legal, tá? E se você ainda não tem certeza se você quer fazer a casa inteira, quiser ir de uma forma mais conservadora, esse formato vai te atender muito bem. Se você já tem certeza do tamanho de que você quer, da quantidade de itens que você quer, e você quer algo bem elaborado e que não tenha limites de expansão, esse formato aqui é o formato que não vai te trazer limite nenhum, que vai expandir, que vai te trazer possibilidades de keypads mais refinados para o seu arquiteto escolher. Então é um formato que possui elaborar melhor os projetos, que não traz tanta limitação. E quando a gente vai aqui para esse formato, é um formato que ele também vai chegar a um ponto que ele vai te travar em algumas questões e que ele é mais indicado para quando a gente precisa de algo um pouco mais pontual, né? Algo que vai trazer aí bastante conexão, bastante conectividade, muita velocidade no comando, mas que quando a gente vai expandir para casas muito grandes que possuem uma quantidade gigantesca de comandos e de itens a serem controlados, também vai travar um pouquinho nessa questão de integrações, tá? Eu espero ter atendido as suas expectativas aqui com esse vídeo. Hoje foi um vídeo muito bacana que trouxe aqui várias situações para você poder entender um pouquinho de cada estrutura de casa inteligente ou de automação residencial, como você preferir chamar. Deixa o like aqui nesse vídeo, se inscreve no nosso canal, não se esqueça de deixar o seu comentário aqui embaixo e também visite os links da nossa descrição. Tem muita coisa legal aí por vir, nossa loja online, faça parte da nossa comunidade também, deixando o seu e-mail para receber os vídeos novos que a gente posta. Fala com a nossa equipe direto no WhatsApp aqui se você tiver interesse em ter mais dúvidas, em conhecer sobre nossas consultorias, sobre nossos trabalhos aqui em relação ao acompanhamento de todos os profissionais que a gente treina e acompanha. Vem fazer parte da Play Casa Inteligente, vem ser um player, tá? E eu te espero no próximo vídeo. Até mais!